Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava assim, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Na primeira leitura tirada do livro de Samuel, destaca-se o tema da promessa. Não tenho dúvida, nem nenhum de nós, da grande engenhosidade de Davi enquanto foi rei de Israel. É a ele que está acreditada a narrativa mais genuína, mais esplendorosa a respeito do período em que reis descendentes de Davi governaram o povo em nome de Deus. Ninguém como Davi foi capaz de governar segundo o coração de Deus. Davi tornou-se, ao longo de sua experiência de reinado, um amigo do próprio Senhor Deus. E Deus então lhe acredita a promessa, que é a expressão que desponta na primeira leitura do livro de Samuel. A promessa concedida a Davi por meio de Natã, de uma casa real estável. O texto brinca com a dupla acepção do termo casa, que pode ser entendida como local físico em que se mora. A casa, do ponto de vista espacial, é aquele lugar onde nós nos abrigamos, nos refugiamos e para onde convergimos numa jornada de trabalho. Mas é também um lar. Portanto, muito mais do que as paredes, abriga do ponto de vista da cercania, do cuidado, do calor dos laços tecidos entre suas paredes. Portanto, em sendo uma dimensão física, em sendo uma dimensão espiritual, a casa também indica a descendência. Nós nos referimos ainda hoje àqueles lugares onde há reis e rainhas, como sendo aqueles onde reina uma casa. Atualmente, a casa que reina sobre a Grã-Bretanha, a Inglaterra, é a casa de Windsor. Assim como no Brasil, enquanto ainda estivemos num regime de monarquia, reinou sobre nós a casa de Bragança, unida à casa dos Habsburgo, de onde descendia nossa primeira imperatriz. Portanto, ao dizer casa real, se está dizendo da descendência que toma sobre si o nome. A descendência de Davi, portanto, seguindo o influxo do seu nome, haveria de ser estável. Esta é a promessa que Deus lhe comunica na primeira leitura. Em sentido próprio, imediato, o texto está dizendo de Salomão, que haveria de ser o filho de Davi, que reinaria depois dele. Mas em sentido derivado, em sentido espiritual, em sentido pleno, o descendente de Davi que reina é Cristo Jesus. Assim entendemos a conexão desta primeira leitura com a solenidade que hoje celebramos, qual seja de São José. Porque é pelo fato de que José era da tribo de Davi, e Jesus torna-se filho putativo de São José, não filho segundo a carne,
mas o filho que recebe de José o nome, o Cristo, cumpre plenamente a profecia. Em vindo da casa que descende de Davi, torna-se ele legitimamente cumpridor desta promessa anunciada na primeira leitura. No versículo 12 se diz: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho. Aqui esta tradução não faz notar, mas o que está dito é um filho que vem das próprias entranhas de Davi. E o texto vai brincando. É sua casa, minha casa. É o meu nome e o teu reino. Portanto, temos que ter a clareza, a lucidez de que o Senhor Deus está fazendo Davi entender que esta promessa, esta aliança é tecida a partir de um amor que é afeto genuíno e que é entranha. Portanto, não é alguma coisa externa, não é apenas algo que diz respeito a uma jurisdição legal, mas antes de tudo, há uma vivência de intimidade, de um Deus que se revela e tece promessa a partir dos anseios humanos. Essa dimensão da espiritualidade, como o cultivo de uma amizade com Deus, não pode ser dada por descontado, nem lendo este trecho, nem vendo a vida de cada um de nós. Espiritualidade, aliança, cultiva em nós da promessa de Deus, é amizade, intimidade profunda. Nós também somos feitos filhos amados pela graça de Deus no momento do nosso batismo, e esta filiação vai se confirmando na medida em que nós nos comportamos de maneira digna do nome que recebemos em Cristo Jesus, no qual nós somos feitos filhos de Deus por graça divina. Porque o que o Verbo eterno é desde toda a eternidade, por natureza, o Filho de Deus, nós o somos por graça e por eleição, por participação. Somos filhos amados e nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Deus não poupou o seu Filho, nos amou com este amor eloquente. Portanto, todos nós podemos estar em paz, em segurança. O amor nos amou. Não precisamos mendigar qualquer e outros amores. O amor de Deus, faz notar o Salmo que acabamos de escutar, é um amor garantido e a sua lealdade é firme como os céus. Amor, hesed, graça, bondade. Esta é uma das feições de Deus que desponta lá no livro do Êxodo. Assim como emet, lealdade, fidelidade, confiança, é um dos traços do Deus no Antigo Testamento. Na medida em que ele vai se revelando, tecendo a história da salvação a partir das dores do útero de Sara, sendo um Deus peregrino e íntimo com a descendência de Abraão, que ele arranca das garras do faraó, ele vai se mostrando como sendo um Deus compassivo, misericordioso e fiel. É assim que Deus se revela, num amor genuíno, um amor candente, que aquece o coração e que não retrocede. Aquilo que Deus amou por um só segundo e derramou o seu amor nos primeiros segundos no útero da matriarca Sara, ele jamais deixará de amar. A promessa de amor concedida a Abraão no útero de sua esposa se prolonga a cada um de nós que é gerado no parto da Mãe Igreja pela fé como filho de Abraão. Assim também a lealdade de Deus, Deus que confirma as suas promessas, que é garantidor, lá onde nós não podemos nos garantir, um amor que nunca caduca e que nunca se cansa. É a beleza do Salmo 88, 89, que diz de um Deus que encontra e que escolhe Davi. É próprio do amor encontrar,
perceber, eleger, sustentar. Assim foi a aliança, a amizade que Deus estabeleceu com Davi, encontrando-o, elegendo-o, sustentando com o seu amor e com a sua fidelidade. Este seja o alicerce de nossa vida, minha irmã, meu irmão. O amor de Deus que nunca retrocede e a sua lealdade, na qual nós podemos confiar. Mesmo diante das angústias e dos sofrimentos, nós não nos desesperamos, porque o Senhor Deus é fiel. O Senhor Deus é fiel. Haverá momentos em que teremos e experimentaremos em nossa carne, em nossa alma, aquilo que diz o apóstolo no versículo 18 da segunda leitura, falando de Abraão, na sua amizade, na sua confiança em Deus. Haverá momentos em que teremos que esperar contra toda esperança. Diante do sofrimento que nos sequestra a palavra, das dúvidas, como teve dúvidas São José, em que só nos resta dormir para talvez fazer desaparecer aquilo que nos angustia. O sono é uma das formas mais primitivas que a gente tem de tentar suspender um pouco da angústia, porque só nos comunica com aquele colo onde nós, nas noites escuras, fomos embalados pelo carinho dos nossos pais. Quando nós estivermos neste lugar, quando estiverem desmentidas todas as esperanças e expectativas humanas, esperemos contra toda a esperança e nos firmemos na fé. Assim se firmou Abraão, e também devemos nós, porque somos filhos dele. Porque na fé e com fé, andando com uma fé que não costuma falhar, nós nos encontraremos com a graça e com a lealdade de Deus, que concretizam a aliança que Deus fez com Davi e também a aliança que fez conosco. Nós somos povo da aliança. Deus nos chamou das trevas à sua luz, para que nós sejamos não descendentes de Abraão, porque se descendentes de Abraão nos encaminhamos para a morte, mas passando da morte à vida, tomemos consciência de nossa vocação de sacerdócio real. Essa é a promessa. E cultive no seu coração esta promessa. Promessa é uma palavra que vai retomando no Antigo e no Novo Testamento, porque a vida de cada um de nós é como um imenso mosaico. E todos nós que conhecemos mosaicos, na Catedral Cristo Rei haverá mosaicos, sabemos que o mosaico é uma pedra lascada. E se nós vemos cada uma destas pedras separadas, a gente não consegue ver o todo. É preciso ir organizando com cuidado, com jeito, com intenção, com esperança, cada peça, para que as pedras lascadas possam compor o ícone. O que é que dá coerência, que dá coesão ao mosaico da vida de cada um de nós? É a confiança na promessa de Deus. Uma outra imagem que trago para concretizar, quando nós olhamos um tecido do lado avesso, o que nós vemos é o embaraço dos fios. É preciso entender que na nossa vida nós estamos debaixo. Nós estamos como crianças, é Deus quem vai tecendo na história da salvação esta bela tapeçaria da existência. Só quando nós estivermos diante dele é que nós iremos perceber que os fios confusos foram, na verdade, uma escrita de Deus. Nós temos isso muito forte no nosso dito popular. É uma expressão consagrada entre nós de que Deus escreve certo por linhas tortas. A vida de cada um de nós tem linhas tortas. Angústia, tribulação, aflição, os fios vão correndo para lá e para cá, sem que a gente consiga identificar. Neste momento, minha irmã, meu irmão, não se desespere. É Deus quem irá completar, como lembra os Salmos, a obra começada, porque Ele escreve certo por linhas tortas. O evangelho que escutamos,
nos apresenta linhas tortas. Até mesmo a Sagrada Família teve momentos de dúvida, de dor, de angústia, mas não se desesperou. José, o grande patrono da igreja, nos ajuda a ver que é preciso amar nas desilusões. Na desilusão de um casamento, onde se desabrocha uma missão que o próprio José não poderia prever, na desilusão de levar a sua esposa para a cidade para cumprir o recenseamento do imperador e não ter lugar para que ela pudesse dar à luz, na desilusão de ser perseguido por Herodes Antipas, na desilusão de, depois de anos, ter que voltar para a sua casa e descobrir que o filho de Herodes continuava tiranizando e ter que mudar, não podendo mais voltar para o seu lar. Nesta desilusão, São José descobre o sentido do amor e da graça divina. José foi tendo que, pouco a pouco, naquilo que ele tinha de mais íntimo, se despojar de seus planos, de sua vontade. Imaginemos, quem é pai sabe muito bem que uma das coisas mais importantes para nós, enquanto homens, é sermos provedores de nossa família, darmos seguridade à esposa, aos filhos. Imaginemos a dor de São José de perceber que os seus planos estavam sendo continuamente frustrados. Mesmo nessa aflição, José não se desespera, vai aprendendo pouco a pouco, no silêncio, na obediência, na confiança, na docilidade, a amar a partir das desilusões. É no momento em que nossa expectativa se desmente, que a gente se desilude, que a gente pode encontrar verdade sobre nós, sobre os outros e sobre a vontade de Deus. Quando nós estamos iludidos, a gente pode ter a confusão de que a vontade de Deus é a nossa, e isso pode levar a nós e também aqueles que estão conosco sobre nossa responsabilidade a dar com os burros na água. É quando se desfaz a nossa pretensão que a gente se abre à ação da graça de Deus, que é fiel. José é justo, diz o versículo 19 do Evangelho. Justo e capaz de manter-se em silêncio. Não raro, quando estamos em situações limite em nossa vida, a gente começa a ter uma verborragia, ou seja, dizer, apontar, julgar, murmurar. José, no parto de si mesmo, fica em silêncio. Quando está diante de uma situação que ele não consegue compreender, a esposa que lhe é prometida aparece grávida. E ele está diante, então, de uma encruzilhada moral. Nem pode assumir um filho que não é seu, cujo pai ele ignora, e ao mesmo tempo não quer expor Maria à lapidação, porque esta era a pena prescrita na lei para uma mulher adúltera. No silêncio, na abertura, José faz-se justo. O justo não é aquele que violenta a realidade com as suas verdades presumidas. Nestes nossos tempos de incerteza, em nossas redes sociais, em nossas comunidades, em nossos bairros, está cheio de pessoas que têm uma fórmula pronta para a sociedade, para a igreja e para a própria família. Não está dizendo da vontade de Deus, mas sobre as suas próprias vontades, quando não do seu ressentimento. Quem gosta muito de lei, muito de norma, está querendo punir os outros com os próprios ressentimentos. José fica em silêncio e assim torna-se um homem de sonhos. É preciso persistir na direção, como lembra Celina, dos sonhos que Deus tem para nós e assim não desistir, inclusive lançando mão para trás do que ficou, à espera do novo de Deus, que não é o nosso, nem o que nós pretensamente estávamos desenhando, mas aquilo que é a novidade da graça divina. E o texto diz, no final do Evangelho, que ao despertar, José fez aquilo que o anjo lhe havia ordenado.
que nós também, à semelhança de São José, sejamos homens e mulheres despertos. Não estejamos sonolentos em nome de nossas paixões, de nossos ressentimentos e de nossa pretensa visão de mundo, mas que a graça de Deus, o anjo dele que sempre nos visita, nos faça estar acordados enquanto todos dormem, para cumprir não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Valei-nos, São José. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,